Eu estou aqui na Segup com o secretário de Segurança, o Alan Machado, a doutora Mônica Fonseca, que é a juíza da Vara de Crianças e de Adolescentes, a doutora Mônica Maciel, que é da área aliás, perdão, são Maciel, duas Mônicas. É Maciel Fonseca e Rei Moreira Freire. Doutora Mônica Rei Moreira Freire. Pronto. E a irmã Henriqueta, que é a coordenadora da Comissão Justiça e Paz da CNBB Norte 2. Hoje foi o lançamento deste projeto Salve uma Criança, Salve uma Infância. É uma parceria do Tribunal de Justiça do Estado com a Secretaria de Segurança. Secretário, desta vez é uma integração que vai funcionar como uma central ou cada braço vai conversar entre si. Como é que vai funcionar esse projeto? O nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a parceria com o Tribunal de Justiça, com a sociedade civil de modo geral. Nós já temos um projeto com o TJ, que é a Minha Escola Meu Refúgio, para os bairros do Ter Paz, em Belém, para as escolas. E desta feita, um novo projeto voltado no combate à exploração sexual de criança e adolescente, começando pelo Marajó. O objetivo é que a gente não só conscientize os nossos atendentes do 190 e do 81 para saber reconhecer esse pedido de ajuda e poder tratá-lo de forma adequada, também treinar os nossos agentes de segurança pública através do Tribunal de Justiça para que eles possam também dar o tratamento adequado àquela criança que já foi vítima, para que ela não seja revitimizada, e ao mesmo tempo utilizar a capilaridade que a segurança pública tem em todo o estado do Pará para que possa divulgar a campanha, não só os agentes de segurança pública, mas também em embarcações, em restaurantes, estabelecimentos comerciais de modo geral, para que toda criança saiba como pedir ajuda. E que uma outra criança também saiba quando um coleguinha estiver pedindo essa ajuda, repassar a um adulto e que chegue até a autoridade policial ou qualquer outra autoridade competente. Então, o nosso objetivo é fortalecer essa campanha para que a gente possa prevenir, que é o melhor de tudo, porque você não tem o dano já causado. Para que a gente possa conscientizar as pessoas, orientar, educá-las, para que possam saber fazer esse pedido de ajuda. E a nossa parceria é nesse sentido, de poder usar a capilaridade da segurança pública e difundir não só para a tropa que trata com as pessoas, mas também para que todos os cidadãos possam ter o conhecimento dessa campanha de como pedir essa ajuda. No caso, uma criança em perigo, ou como é que ela deve agir, ou um coleguinha, ou um vizinho, um amigo da família? Nós preferimos fazer de uma forma lúdica esse chamado, que a criança compreenda e saiba fazer. Então qualquer emoji, uma carinha, um rostinho que tenha no lugar do sorriso um X, tanto um adulto quanto uma outra criança coleguinha ou um agente da segurança pública já capacitado vai poder reconhecer que ali pode estar o pedido de ajuda. Através do pedido de ajuda, aciona os órgãos competentes para que possam atuar naquele caso, se possível, podendo prevenir qualquer ação concreta que possa vir a ocorrer, mas, infelizmente, se tiver ocorrido, que possa reprimir aquela ação de forma efetiva. Pode também continuar usando o Disque Denúncia. Na verdade, o 190, que é o número de urgência e emergência, o Disque Denúncia, que é um 81, que também pode ser utilizado. Os nossos servidores que trabalham nesse atendimento, nesse call center, serão treinados para receber esse tipo de pedido, assim como dar prioridade a eles. Também nós criamos, o que é melhor até para as crianças, porque estão mais familiarizadas, é um aplicativo que nós temos através da nossa atendente virtual, que é a Iara, que é uma inteligência artificial rápida e anônima, onde através do WhatsApp a criança pode pedir essa ajuda, conversar com a nossa atendente virtual e que certamente irá também dar vazão a essa demanda. Então, todos os canais disponíveis pelo WhatsApp, o código é 91, o telefone é 98115 9181. A criança pode inclusive deixar salvo esse telefone já no seu aparelho celular, que vai aparecer o rostinho da Yara, que é uma bonequinha virtual, e caso de necessidade ela pode mandar a mensagem que de forma instantânea será recebida e transmitida para os órgãos. Sim. O TJ já há muito tempo deixou o gabinete, né, para ir sentir as demandas da população, e esse projeto de infância já vem acontecendo, né, são vários projetos na verdade, né? E agora, como é que o TJ vai agir? A Escola Meu Refúgio vem desde 2014 com a prevenção e combate ao abuso e exploração sexual. E no ano passado ganhou a parceria da Segup, importante, da Secretaria de Segurança Pública, pelo programa Ter Paz, junto com o Escola Meu Refúgio, que é da primeira vara de crimes contra a criança e adolescente de Belém, estava realmente levando a todos os territórios contemplados, né, pelo programa. E já iniciamos também fazendo formação, capacitação, instituições de ensino, USI 5, a USI 2, levando também através da SEDUC Ter Paz, né, Secretaria de Educação,
E agora, na área de segurança, hoje uma campanha muito específica que foi lançada, voltada também a essa prevenção e ao combate, dada a questão da vulnerabilidade de crianças e adolescentes, a impossibilidade, muitas vezes, de ter a quem recorrer dentro do ambiente intrafamiliar, já que, de regra, a maioria dos casos de violência envolve alguém da família, alguém que tem esse dever legal de proteger as vítimas e acaba violando seus direitos. No caso da violência sexual, é um ranking liderado pelo padrasto, pai biológico, e com isso, com as consequências muito sérias na vida dessas vítimas. Com a pandemia, inclusive, houve até uma piora grande, né, nesse quadro, porque ficaram em contato com muito mais tempo com seus agressores. As escolas com suas atividades tiveram que ser suspensas por uma questão de saúde, né, atividades presenciais, e as instituições de ensino como o segundo local mais frequentado por essas vítimas é o local onde podem realmente pedir esse socorro. E agora, com a parceria Segup e Tribunal, fortalecendo os canais de denúncia da Segup, os canais estaduais, e mostrando essa possibilidade de uma forma lúdica essa criança poder pedir ajuda. O emoji com a carinha e o X na boca, ele acaba remetendo essa ideia do pacto do silêncio que permeia esses tipos de violência. Porque a criança realmente ela fica impossibilitada de revelar, se sente intimidada, se sente muitas vezes até responsável pela desagregação familiar e, sobretudo, é ameaçada de fato pelo agressor. E essa ideia do X na boca, ela demonstra essa questão do silêncio, que ela não está podendo falar. Doutora, muita criança não sabe, não consegue pedir socorro porque não tem a quem se dirigir. Às vezes não tem delegado, não tem promotor, não tem juiz no município, né? Como é que está essa situação no âmbito judiciário? Em todas as comarcas tem um profissional e também tem a questão da escuta, né? A escuta profissional. Psicólogos, né, especializados nessa escuta infantil. Porque a gente sabe que tem muitos problemas psicológicos, né, que ficam inclusive para a vida inteira. A escuta protegida foi um avanço legislativo, né, na Lei 13.431, desde 2018 entrou em vigor, e ela se divide na escuta especializada, que é aquela da rede de proteção, CRAS, CRES, todo atendimento para a paz inicial, e o depoimento especial, que é realizado pela autoridade policial e também a autoridade judiciária dentro do sistema de justiça. Então foi muito importante porque é feito de uma forma muito cautelosa. Com a lei até veio prevendo a questão da revitimização e da violência institucional, como um quarto tipo de violência que sempre existiu no nosso meio, mas nós nunca tínhamos atentado de uma forma expressa no texto legal. E essa violência institucional, ela ocorre não só quando a gente não dá o atendimento adequado a essas vítimas, quando, por exemplo, antes era ouvida uma vítima de violência sexual dentro da sala de audiência, com a presença de várias pessoas, em que ela se sentia intimidada com perguntas inoportunas, mas também de forma omissiva, quando a gente deixa de prestar o atendimento necessário. Por isso, essa questão do avanço legislativo de que trouxe a violência institucional no seu artigo 4º, junto com a violência física, psicológica e sexual. Porque aí essa violência acaba sendo realmente caracterizada quando a gente deixa de prestar o atendimento. O Judiciário tem avançado, inclusive em 2018 instalou outra vara, porque antes era uma vara única, quando eu assumi em 2013, era uma vara que pegava todos os tipos de crime, mas desde 2018 pega só crimes sexuais, contra a divindade sexual. E a outra vara pega os maus tratos e os outros tipos de delito contra crianças e adolescentes. Então dá para dar um atendimento especializado, existe a equipe multidisciplinar, capacitada na protocolo de entrevista, formada por psicólogos, pedagogos, assistente social, é a que realiza essa escuta especializada. Na verdade, lá não é a escuta protegida do depoimento especial, na verdade, na vara. O depoimento especial é quem colhe e a gente transmite para a sala de audiências com toda aquela cautela do protocolo que a lei exige, né? Mas isso tem no interior? É só na região metropolitana? Está avançando, né? Tanto a estruturação toda, o tribunal vem desenvolvendo em vários municípios já, né? Paragominas, Marabá, Santarém, estendendo, né, para todo o estado, com essa estruturação de ter uma sala de depoimento especial separada da sala de audiências com transmissão em tempo real, para que se possa realmente preservar a integridade psicológica dessa vítima sem contato com o agressor no momento, no fórum. Tudo isso a lei está prevendo, né, a Lei 13.431, e ela trouxe toda essa preocupação que precisava realmente existir com determinação de lei, né? Fica importante. A gente já vinha praticando por recomendação do CNJ, por outros normativos, né? Inclusive o depoimento especial ele é o resultado de uma pesquisa científica de mais de 30 anos em outros países, e agora a gente
recebe como uma determinação legal. Importante. Agora tem um problema muito grande, porque quando o agressor está na família, essa criança volta para a família, porque na maioria das vezes ele não fica preso. Aí a criança é devolvida para o seu agressor. Isso é muito importante também, um outro avanço da Lei 13.431, que é importante destacar, a previsão expressa da possibilidade de afastamento do agressor do lar. Que antes era essa criança que era retirada do seio familiar, levada para um caso de acolhimento, que é o abrigo, né, de crianças, e agora existe essa determinação em relação se a autoridade policial requer ou o Ministério Público o afastamento do agressor do lar. Então, sim, mesmo que ele não seja preso, ele deve ser afastado. Já tem mecanismo para isso? Sim, já tem as medidas cautelares previstas no artigo 21 da Lei 13.431, de forma expressa. A decreção da prisão, ela, como é uma medida extrema no seguinte sentido, se houver situação flagrancial. Normalmente, esses casos, eles não têm a situação difícil, flagrancial, é difícil, porque não tem testemunhas oculares também. O agressor sabe que, por exemplo, na violência sexual, sabe que não deve praticar, mas aí ele pratica às escondidas, sem testemunhas. E, muitas vezes, no início, claro, na maioria dos casos, sem vestígio material no laudo pericial. A palavra da vítima vai ser essencial. Não tem toques nas partes íntimas, outros tipos de sexo oral, outros atos libidinosos, diversos da condição carnal, acabam não deixando esses vestígios. Então, nós temos a palavra da vítima, que é muito importante ter essa cautela nessa oitiva, e a palavra do agressor. E aí, essa questão, em relação que permeia a questão só realmente se esse agressor estiver oferecendo risco à integridade física ou à instrução processual, ele é preso no curso do processo. Ou a aplicação da lei, se ele vai se evadir, uma situação dessa natureza, pelo artigo 312, né? Código de Processo Penal. Certo. Doutora Mônica, o Ministério Público sempre foi muito atuante nessa área. E agora, como é que a senhora que assumiu agora? Voltou, né? Já era do CAU da infância e voltou. Ainda permanece eu me lembro que eu conversei muitas vezes no Ministério Público e tinha uma questão de que os promotores se queixavam de abrir os processos contra os agressores e eles não prosperavam. Ainda existe isso? Bom, a situação da qualidade da prova que vier a esse processo vai ser decisiva em se conseguir uma condenação ou não. Aqui na capital, nós conseguíamos um índice de 95% de condenação dos pedidos do que o Ministério Público pleiteava. Então, o que significa? Na vara de crimes contra a criança da capital, dos processos que o Ministério Público, ao final, concluía que tinha elementos para condenação, 95% dos casos, o agressor, de fato, era condenado. Agora, no interior, muitas vezes, a coleta dessa prova, a técnica para a coleta dessa prova não tem a mesma qualidade do que se tem aqui na capital, exatamente pela ausência de alguns serviços. Porém, o que nós temos trabalhado? Para implantar essa lei, a Lei 13.431, nós estamos todos discutindo um fluxo, onde estão presentes na discussão desse fluxo o CPC Renato Chaves, a Secretaria de Segurança Pública, o TERPAZ, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a CEASTER. O que nós queremos nesse fluxo? Identificar os municípios onde não tem o serviço. Nesse município que não tem o serviço, nós vamos ver como podemos atender caso aconteça uma situação de emergência. Ou seja, a gente sabe que é impossível que em cada município tenha uma estrutura do Parapaz como temos aqui na capital. Porém, o que precisa ficar claro? Se chegar uma criança em situação flagrancial que precisa ser periciada, considerando que ali não tem perito, aonde nós vamos levar? E isso tem que estar de forma clara. Para quê? Para que o delegado que está atendendo ali aquela demanda, ele saiba para quem encaminhar. A assistência social precisa saber que é ela que vai custear esse deslocamento dessa criança. E o local para onde ela vai ter que ser deslocada, já que o Estado não tem ali como oferecer naquele local, tem que ser o mais próximo, exatamente para evitar a revitimização. Então, nós estamos trabalhando nesses fluxos para que todos os processos tenham uma qualidade de prova similar à que a gente consegue oferecer aqui na capital. Hoje isso ainda não é uma realidade.
Então, é lógico que em alguns casos o processo se reduz única e exclusivamente à palavra da vítima, o que fica enfraquecido. Por quê? Porque os nossos tribunais superiores entendem que para uma condenação é de suma importância a palavra da vítima, mas ela tem que estar em harmonia com outros elementos de prova. E que outros elementos de prova nós vamos ter? Uma perícia bem feita, uma rede que entenda dessa importância e que, apesar de não ter testemunhado aquele delito, a professora possa se envolver e dizer, olha, houve uma mudança de comportamento. Eu não vi, eu não sei nada do delito, mas eu posso dizer que aquela criança ali mudou de comportamento na sala de aula. Ter uma psicóloga que possa emitir um estudo dizendo que mudanças de comportamento são indícios de vivência de violência. Então, é exatamente isso que nós queremos reunir todos os agentes para criarmos uma padronização de um fluxo. Já estamos trabalhando nisso. Desde que eu assumi o CAO, houve um convite para todos, inclusive trazendo o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque ele é o órgão propulsor dessa articulação, para que a gente possa deixar isso estabelecido e conseguir melhorar os nossos indicadores sociais em relação à responsabilização do autor. Essa questão remete para a necessidade de sensibilizar, além de qualificar, não é? Que o senhor falou há pouco no lançamento, não é? Porque, por exemplo, tanto policiais, delegados, quanto juízes e promotores, muitos vêm inclusive de fora do estado, fazem concurso, vêm e no Marajó, por exemplo, que é a região que é mais necessitada e que tem os maiores problemas, porque não só pela pobreza, como pela dificuldade de acesso e tudo mais, o Marajó recebe esses profissionais, esses juízes, os promotores, os delegados, recém-nomeados, né? E muitos vêm de fora, não conhecem a região, não conhecem o estado e não conhecem essas características do que eles vão enfrentar, né? Então, está havendo essa sensibilização dos novos delegados, no seu caso, os promotores. Foi assinado, com relação a essa legislação, foi assinado um termo de cooperação no ano de 2019, onde todas as instituições têm que trabalhar internamente a capacitação dos seus agentes em relação à Lei 13.431, que é exatamente a lei que fala dessa sensibilização da escuta e do atendimento. Então, todos os órgãos estão realizando essas formações. Não, mas o que eu me refiro é o seguinte... uma articulação de rede? É o próprio promotor ser proativo. Sim. Porque aquela criança que mora lá na ilha, né, lá no Sim. meio do mato, ela não tem como ir para a cidade sozinha pedir ajuda. Lógico. Ela não sabe onde fica o Ministério Público, o fórum, né, a delegacia. As diretrizes... Aí o promotor teria que... Sim, as diretrizes da Carta de Brasília, do Conselho Nacional do Ministério Público, ela já dispõe, já há mais de 5 anos atrás, que o perfil do Ministério Público não pode ser um perfil único e exclusivamente processual. Como ele é um agente político de transformação social, ele deve estar próximo da sociedade para entender as suas demandas. Por isso que tanto aqui na capital quanto no interior, você encontra promotores que, para além da sua atuação no processo, eles desenvolvem projetos. Aqui na capital nós temos o Navegue Não Naufrague, que é exatamente isso. O Ministério Público ele vai para as escolas, o Ministério Público dialoga com os pais, dialoga com os adolescentes, através de uma parceria com a Universidade Wider, realiza teatros para as crianças, tratando dessa temática. Então, há uma cobrança por esse perfil de um promotor proativo que esteja mais próximo à sua comunidade. Há recomendações, inclusive, da nossa corregedoria para essa forma de atuação. É lógico que, infelizmente, a gente não consegue essa mobilização imediata de todos, mas há essa diretriz das nossas chefias primando para que o Ministério Público tenha essa proximidade com a sociedade e tenha essa atuação mais proativa. Mãe Henriqueta, há décadas essa luta, não é? E o que a senhora acha que ainda não mudou e que precisa mudar?
Eu acho que antes de falar do que precisa mudar, eu queria assim, nasceu uma grande esperança no meu coração com esse lançamento hoje. Primeiro porque é difícil a gente encontrar nos nossos estados uma Secretaria de Segurança que se preocupe com essa questão. E eu quero lhe parabenizar. Assim, eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa, mas sobretudo pela sua sensibilidade. A gente percebe que quando o senhor fala do projeto, o senhor fala, não é uma teoria que está sendo jogada, uma proposta que está sendo jogada, mas o senhor fala com o coração marajoara e o senhor fala assim mesmo para defender nossas crianças e adolescentes. Então, eu queria parabenizar e também aproveitar da sua fala no lançamento, que para mim é o ponto-chave, sabe, para a mudança. É investir na proteção. Né? Criança protegida é criança segura. Né? Onde tem proteção, tem segurança, tem cuidado, tem comprometimento. E eu acho que a pergunta que você queria fazer para as pessoas que devem fazer a defesa da criança, até mesmo pela repressão, passa por uma grande questão, que é a questão da sensibilidade, da sensibilização, né? Não adianta só querer ver o agressor preso. A gente eu particularmente, durante todos esses anos, eu me preocupo, doutor Abner, quando o agressor tem que ser preso. E na hora do lançamento, quando eu disse, nossa, é um símbolo, né? E hoje trabalhar com essa questão do visual, do lúdico, é importantíssimo. Principalmente para as crianças que hoje, Francinete, elas são reprimidas, elas são massacradas, elas são violentadas pelas suas próprias mães, quando as mães protegem o agressor dessa criança que está dentro de casa. Isso é muito complicado, né? Eu acho que, assim, o que precisa mudar passa por todas as esferas. Não é só quem tem que... Eu poderia até colocar que a sociedade precisa participar, precisa ter esse olhar, precisa saber que é da conta de todo mundo, que não é só da conta do governo, da conta do juiz, da juíza, da promotora, do promotor, do delegado, né? É da nossa conta, é de todo mundo. Eu fiz uma série de reflexão durante o lançamento. Eu disse, tem que passar a situação, ela tem que passar por uma visão mais holística, sabe? No sentido de nós precisamos mudar. Quanto mais pessoas comprometidas com a causa, quanto mais pessoas responsáveis, todos nós temos um papel fundamental. A escola tem um papel fundamental, a família tem um papel fundamental. Um dia desse eu recebi uma ligação da Pastoral da Criança do interior aí do Marajó. Era 11 horas da noite, né? As meninas estavam desesperadas, porque um caso tão grave, sabe, de uma criança tão indefesa, e elas diziam, o que a gente faz agora, né? Quer dizer, é preciso que alguém fique o tempo todo se perguntando, o que eu posso fazer, o que eu faço agora, né? Então eu acho, Francinete, que todos nós, sociedade civil, todas as pessoas que tem que fazer esse processo, até mesmo chegar à condenação, nós precisamos ter um coração mais humanizado, nós precisamos ter um coração mais comprometido, nós precisamos olhar para as nossas crianças e adolescentes, sabe, com um olhar mesmo do cuidado. As crianças precisam sentirem que elas precisam e devem estar num espaço onde elas tenham segurança para que a sua infância seja desenvolvida, sabe, de forma sadia, né? Outra coisa, doutor Abner, assim, eu estava pensando, o sinal também, senão ela não está vivendo a situação de agressão, né, sexual, mas o sinal também pode dizer que essa criança também está com fome, sabe? Doutor, hoje as nossas crianças estão precisando comer. Por que as nossas crianças precisam ir para dentro da balsa, buscar comida, né? Se em casa ela não tem. Então, eu sempre penso, a gente precisa enfrentar um cavalo de Troia, sabe?
que se chama também desigualdade social. A desigualdade social está matando hoje mais do que nunca, né? Nesse tempo tão difícil que muitas coitadinhas das nossas crianças que foram abusadas e continuam abusadas, elas ainda passam pela outra violência, que é a violência da fome. E a gente precisa cuidar. Eu sempre digo que nós não precisamos enfrentar somente o crime, se nós não enfrentarmos também a miséria, né? Que o sinal também seja um meio para as crianças dizerem eu quero comer, né? Porque criança que tem alimentação, dificilmente ela vai aceitar o que a gente tanto vê. Idosos, pessoas idosas, eu já vi várias vezes as crianças chegarem, tia, olha, aquele tio ali que vende na taberna, ele oferece bombom, picolé, ele dá banana e a gente vai pegar porque a gente está com fome, mas ele quer passar a mão na gente. Essa é a expressão. O que eu acho importante da fala da irmã Henriqueta, e eu como marajoara sei disso, infelizmente já ouvi isso e todo mundo já ouviu, eu acho que o objetivo da campanha, ele primeiro é incomodar. Não é incomodar os outros, mas assim, a pessoa tem que estar incomodada para poder participar. Aquilo que ela vê durante todo o dia tem que a incomodar para que ela possa, até revoltar para que ela possa agir. E aí você falou da questão do pessoal que vem de fora. Eu acho que independente de onde ele vem, se aquilo que ele vê no Marajó o incomoda, o revolta, ele vai procurar os meios de poder agir. Porque vocês já ouviram e eu já ouvi como marajoara, assim, porque isso no Marajó isso é cultural. Não pode ser cultural algo que é errado. A cultura não está para oficializar aquilo que é errado. Então, assim, crime. Então a pessoa tem que começar a ver que aquilo não é cultural, aquilo é errado. Então, a partir do momento que ela verifica que aquilo é errado, ela vai começar a colaborar conosco. E aí uma criança pode fazer esse símbolo, mas ela pode também ajudar uma outra criança a conhecer isso. Então a primeira coisa que tem que fazer com a campanha de conscientização, né, claro, mas é fazer com que as pessoas se incomodem com o que ocorre no Marajó, se revoltem até com isso e possam nos ajudar. Porque não é possível conviver e dizer, não, mas isso ocorre há décadas, porque isso é normal, isso acontece, não é normal, não pode ser normal uma situação dessa. Exatamente. Muito obrigada a vocês todas e espero que a gente consiga avançar. Sim, obrigada. Essa é a ideia de todos, né? Obrigada.